Pessoal, continuando os fatores edáficos do solo, vamos falar agora sobre o pH, tá? A característica química do solo. A gente viu estrutura física, né? Vamos falar agora da composição química. Então, lembrando que o pH é o logaritmo negativo da concentração de íons de hidrogênio numa solução. E lembra que a água está em equilíbrio, tá? Uma água em equilíbrio, eu tenho que a concentração de íons de hidrogênio é igual à concentração de hidroxilas, OH. Isso quer dizer que é um ambiente neutro. Se a concentração de íons de hidrogênio for maior que a concentração de hidroxilas, eu tenho um ambiente ácido. E se a concentração de hidrogênio for menor do que a concentração de hidroxilas, eu tenho um ambiente básico ou alcalino. Lembrando que a gente tem uma escala, né, que varia aí de 0 a 14, e esse pH vai influenciar a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Só que lembrando que a planta e os demais seres vivos do solo podem influenciar o pH do solo. Inclusive, uma chuva pode influenciar o pH do solo. E essa influência do pH influencia a disponibilidade de nutrientes para as plantas. E se a planta tem algum problema, ela vai trazer esse problema para a cadeia alimentar, para os herbívoros, que vai levar para os carnívoros. Ou seja, é uma cadeia de acontecimentos. Então, tudo vem ali do solo, quando a gente pensa numa floresta. Então, por exemplo, a concentração de íons hidrogênio e alumínio afeta a disponibilidade de nutrientes. Como assim? Aqui tem a raiz da planta. E lembra que eu tenho uma partícula de solo, como a argila. Lembra que ele tem carga negativa e ele absorve eletricamente cátions. Então aqui eu tenho potássio, cálcio, magnésio. Tudo bem? Ele está aqui grudado. Para a planta conseguir pegar esse nutriente, absorver esse nutriente, ela bombeia íons prótons. Tá? Íons hidrogênio, tá? Íons hidrogênio ela bombeia. O hidrogênio tem uma alta capacidade de troca catiônica, ou seja, ele vai chegar aqui e ele vai remover o potássio, ele vai remover o cálcio, ele vai remover o magnésio, porque ele tem maior poder de troca catiônica, ele vai se ligar à partícula de argila. Consequentemente, esse outro cátion fica na solução do solo, podendo ser absorvido pela raiz. Tudo bem? Esse é um mecanismo, então a planta pode bombear hidrogênio e com isso remover os nutrientes e absorver. Outra maneira é pela própria respiração da raiz. Tá? As células respiram liberando CO2. O CO2 reage com a água que tem no solo, produzindo ácido carbônico. Lembrando que é um ácido fraco que dissocia em bicarbonato e prótons. Consequentemente, esse próton vai lá e remove o nutriente, liberando para a planta. Tudo bem? Então, se você tem um solo muito ácido, é problema, porque se ele é muito ácido, ele tem muito hidrogênio. Consequentemente, esse hidrogênio está ligado nas partículas do solo e você não tem outros nutrientes. Então, é um solo pobre. Um solo tem que fazer o quê? Jogar cal, tá? Que é a calagem que se faz nas plantações. Já um solo muito básico, você não tem hidrogênio para poder remover os cátions. Consequentemente, a planta não consegue ter seus nutrientes. Ela morre de fome com os nutrientes ali do lado. Tudo bem? O que é essa famosa capacidade de troca catiônica, o CTC, que todo mundo que trabalha com solo tem que estudar? É a medida da capacidade total dos colóides, né, de soluções do solo de absorver cátions. Tá? Por exemplo, cátions cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio e alumínio. Quem tem maior poder para isso? Hidrogênio. Então, olhando aqui, ó, qual é a amplitude da capacidade de troca catiônica? Nesse primeiro quadro, você tem muita argila. Se eu tenho muita argila e muita matéria orgânica, eu tenho mais posições para reter cátions, porque a matéria orgânica também tem carga negativa. Então, ela também vai absorver eletricamente os cátions, tudo bem? Então, quanto mais argila e mais matéria orgânica, mais nutrientes você tem no solo e maior a sua capacidade de troca catiônica, tudo bem? Já num solo com baixo teor de argila e matéria orgânica, você tem menos locais para absorção de cátions, ou seja, é um solo pobre, tem menor capacidade de troca catiônica. Então, quanto maior minha CTC, mais nutritivo é meu solo, tudo bem? Outra coisa, outro conceito importante é a porcentagem de saturação de bases, que é a proporção da capacidade de troca catiônica ocupada por bases trocáveis, como cálcio, magnésio e potássio, que são chamados de íons base, né? Exceto hidrogênio e alumínio. Tá? Solos com hidrogênio e alumínio não entram nessa saturação. Os solos podem ser classificados de acordo com essa saturação de bases. Então, um solo eutrófico, ou seja, um solo fértil com muitos nutrientes, ele tem uma porcentagem maior ou igual a 50%. Ou seja, ele tem
de 50% a mais de cálcio, de magnésio, de potássio, então não tem mais de 50% de hidrogênios ou alumínios. Um solo distrófico ele é pouco fértil, é menor de 50%, poucas bases trocáveis e tem muito alumínio. Em considerações tóxicas, é o solo do cerrado. O solo do cerrado ele é riquíssimo em alumínio. Tá? Aqui tem uma comparação de regiões áridas e tropicais. Em regiões áridas, o valor de saturação é de 90% a 100%, ou seja, uma acidez baixa, quer dizer que não tem hidrogênio, então é um solo extremamente pobre. Já regiões tropicais, entre 50% a 70%, uma acidez alta, então já tem uma acidez que libera esse cátion e ele pode ser absorvido. Tá bom? Então, olhando aqui, ó, um solo argiloso, ele tem aqui hidrogênio e alumínio e bases. Tá vendo que é 50% a 50%? Ó, 10 e 10. Isso aqui é 20 centimol. Então, aqui a saturação de base é de 50%, em pH 5,5. O pH influencia tudo. Aqui também, ó, na mesma concentração, em solo franco-argiloso, no pH 6,5, eu já tenho 80%. E no solo arenoso a 6,5, 80%. Tudo bem? Qual que é o melhor solo para produtividade em culturas? Com um pH entre 6 e 6,5, ou seja, levemente ácido, e com porcentagem de saturação de 50% a 80%. E olha aqui a chuva. Chuva sobre uma floresta tropical pluvial. Alta pluviosidade favorece a acidez do solo por causa da lixiviação de cátions. Então, quando chove, essa água, aqueles cátions que não estão ligados na superfície do solo, podem ser removidos, levados. E se a chuva for torrencial, as partículas de solo, a matéria orgânica que vai ser empurrada e levada para o rio, também vai levar os cátions, vai levar os nutrientes. Então, muita chuva, consequentemente, sem uma floresta para proteger, pode levar à destruição do solo. E onde vai todos os nutrientes? Para o rio. Tudo bem? Essa matéria orgânica vai ser decomposta lá no rio. Fora que essa água vai permitir que a respiração do solo, de bactérias, de fungos, da raiz de qualquer organismo, quando liberando CO2, vai reagir com essa água, formando o ácido carbônico, que vai dissociar em bicarbonato e próton. E esse próton, que é o H+, que é o íon hidrogênio, vai aumentar a capacidade de troca catiônica do solo. Tudo bem? E quanto aos horizontes? São camadas características do solo. A sequência de horizonte que caracteriza o solo é chamada de perfil do solo. Então, olhando aqui, quando você corta um solo, você vê que ele tem camadas diferentes, até pela coloração. Então, temos o perfil, tudo isso aqui chamado de perfis. Temos a camada O, que é a camada de restos de plantas e animais na superfície do solo, que é a camada mais cheia de humus, tá, no solo. A camada A, que é o primeiro horizonte mineral do solo, ele é mais escuro por conter humus. O horizonte B, que é o horizonte formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe. O horizonte C, formado por partes pouco desagregadas, tem um pouco de rocha ainda. E o R, que é a rocha-mãe em si. Tudo bem? Então tem alguns perfis. Quando você constrói estrada, quando você passa por uma rodovia que tem remoção de solo, você consegue perceber. Então essa parte lotada de raízes, principalmente de monocotiledôneas, e muito escuro, a parte superficial é o horizonte O. Logo abaixo, escuro e com raízes longas só, você tem o horizonte A. Quando fica já com cor de areia, vamos dizer assim, de terra, com pouca matéria orgânica e alguns pedacinhos de grãos de solo, o horizonte B. Quando você tem alguns pedregulhos e restos de rocha-mãe, o horizonte C. E depois vem o próprio rocha-mãe, certo? E os solos, eles variam em profundidade. Tem os solos mais fundos e solos mais rasos. E isso vai influenciar a composição florística, ou seja, quais plantas vão crescer e o crescimento delas também. Quanto mais profundo for o solo, mais favorável ele é para o crescimento das plantas. Por quê? Porque solos profundos possuem maior capacidade de reter água, ou seja, tem mais poros para ter água, e mais nutrientes por um longo período sem precipitação. Então, os solos profundos conseguem manter uma floresta porque tem água armazenada, solo raso não. E um dos grandes problemas dos solos é a erosão, que pouco fala de poluição da água, aquecimento global, mas ninguém fala da erosão. É um problema em florestas que foram derrubadas, porque deixa o solo exposto à radiação, à chuva. Solos cultivados por longo tempo com práticas agrícolas inadequadas, tem com a aragem, e até para o pasto, que tem o pisoteamento do gado. É um dos problemas mais críticos e mais ignorados do planeta. Por que é um dos mais críticos? O solo serve para a produção de alimento. Se o solo está se degradando, onde eu vou produzir alimento? Não se produz,
o alimento fica escasso, o preço aumenta e o pobre vai morrer de fome. E a reconstrução do solo, ou seja, limpar o solo, vamos dizer assim, trazer ele de volta após a erosão, pode gerar milhões de anos. É um processo extremamente complexo. É mais fácil limpar o ar, limpar a água, do que o solo. A gente viu que com essa pandemia, cidades que entraram em lockdown, quarentena total, as águas modificaram, a poluição atmosférica mudou, coisa de semanas. Já o solo não é tão simples assim, e é um problema totalmente ignorado. Como que surge o solo? No processo de pedogênese. Surge por intemperismo físico, químico e ou biológico da rocha-mãe. Então você tem aqui a rocha-mãe, você tem chuvas que vai reagindo, tem a diferença de temperatura que pode dilatar e contrair, trincando a rocha. E nós temos as espécies pioneiras, musgos, líquens, que vão chegar, não tem raízes, vão morrer, entrar em decomposição, liberando ácidos orgânicos. Esses ácidos vão corroer a rocha, liberando partículas cada vez menores, formando solo. Então o solo primitivo, ele é o quê? Muito pequenininho, ele é pouco espesso. Logo depois que o solo já tem uma grande composição, uma grande profundidade, os arbustos podem chegar, porque tem raízes maiores. E a decomposição aumenta, o intemperismo continua, até que eu tenho um solo maduro, onde eu possuo florestas, árvores com raízes muito longas, certo? Então, olhando aqui, ó, a rocha-mãe tem a ação dos agentes externos, material orgânico, ó, começou a decompor, tá vendo que ele tem uns pedaços de pedregulho, de rocha-mãe, mas já tem o solo, lembra, o solo é o sedimento, a decomposição da rocha-mãe. Já vou ter um horizonte A, e depois eu tenho vários horizontes, então aqui tem um solo já constituído. E como que a gente dá idade aos solos? Um solo jovem é aquele que tem até 10 mil anos de idade, tudo bem? E um solo antigo, mais de 100 mil anos de idade, ok? E a matéria orgânica que tem no solo? É o material decomposto ou em decomposição que se origina dos seres vivos. Qual a importância? A matéria orgânica influencia a porosidade, que vai influenciar o crescimento de raízes e das hifas dos fungos e permite o movimento de animais. A matéria orgânica vai interferir na ligação das partículas, o que dá estabilidade ao solo. A matéria orgânica libera íons hidrogênio, o que vai alterar o pH do solo e, consequentemente, a nutrição das plantas. A matéria orgânica, consequentemente, vai suprir de nutrientes o solo, porque ele vai entrar em decomposição, liberando principalmente nitrogênio e fósforo, o que vai estimular o crescimento de plantas e micro-organismos. E a matéria orgânica em decomposição libera ácidos orgânicos, o que vai interferir no intemperismo bioquímico, né, decompondo mais a rocha-mãe, transformando em solo, e liberando íons de importância para o crescimento das plantas e de outros organismos, como cálcio, ferro, manganês, cobre e zinco. Tudo bem? E essa parte de matéria orgânica de seres vivos vamos ver na próxima aula. Como que a matéria orgânica influencia a raiz e influencia os outros seres vivos? E especialmente vamos focar nas micorrizas, que é extremamente fundamental quando se estuda as plantas. Tudo bem, pessoal? Não esqueça de deixar seu like lá no vídeo. Bons estudos e até a próxima aula.